Pai do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar em seu coração, em sua vida nesse dia de hoje. Amém? Mais um vídeo aqui no canal para edificar tanto a minha vida como a sua vida e para nós aprendermos mais da palavra de Deus por meio das Escrituras e da iluminação do próprio Espírito Santo. Amém? Hoje, amados, eu quero tratar nesse vídeo falando sobre a salvação, a ordem da salvação que Deus opera na vida de um pecador. Gostaria que você abrisse comigo Romanos capítulo 5, que diz assim, uma das cartas do apóstolo Paulo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Estamos aqui diante de uma palavra do nosso amado apóstolo Paulo falando sobre a paz e a alegria da salvação em Cristo Jesus e da justificação por meio da fé, que nós temos esse livre acesso ao próprio Deus através de Jesus e desta graça na qual obtivemos da parte de Deus. Amados, eu quero deixar esse vídeo para conscientizar a todos os irmãos que nós não somos salvos por merecimentos, ou por obras, ou porque Deus viu algo de bom em nós. Não. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. É um favor imerecido. É a bondade e misericórdia de Deus sendo manifestada ao pecador condenado por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz. E eu quero trazer para os irmãos essa ordem de salvação que Deus opera na vida do pecador. Primeiro, ordem, vem a eleição. Que eleição é essa? Deus escolhe alguns no meio do povo de todos para a salvação. Nós, amados, não exercemos o livre-arbítrio. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio. Só que ele usou o livre-arbítrio em desobediência a Deus. A desobedecer a ordem de Deus, de não comer da fruta daquela árvore do bem e do mal, se originou o pecado. Quando o pecado entrou na terra, toda a raça humana foi infectada com esse vírus do pecado. E todos nós entrou aí a morte física e a morte espiritual. Toda a raça humana nasce condenado e nasce morto espiritualmente. Mesmo estando vivo fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente por nossos delitos e pecados, segundo a carta do apóstolo Paulo, que ele fala que nós estávamos mortos segundo nossos delitos e pecados. Então, um morto em si mesmo, ele não reage, ele não responde. Você pode bater nele, você pode fazer várias coisas, mas ele não vai reagir porque ele está morto. E assim estávamos nós outrora. A gente não poderia responder a Deus positivamente ao seu chamado. Então Deus ele tem que eleger essa pessoa. Ele elege, ele escolhe essa pessoa, porque dele mesmo ele não escolhe a Deus. Por isso que não existe o livre-arbítrio, porque estávamos mortos e tem que o próprio Deus, pela ação dele, eleger essa pessoa para a salvação. Depois que Deus escolhe, desde a fundação do mundo, vem a proclamação do Evangelho. Para que esse eleito seja alcançado pela salvação, tem que ter a proclamação do Evangelho. Então, o Evangelho é proclamado, é pregado, esse eleito é chamado para o arrependimento, que vamos falar agora um terceiro tópico, que é a fé e a conversão e o arrependimento. Quando esse eleito ele ouve o Evangelho, o Espírito Santo gera dentro dele o ato do arrependimento, da fé e da conversão. Aí ele crê que existe um Deus. Após essa crença, essa conversão e arrependimento, que é uma metanoia, uma mudança, é a justificação. O que é justificação? Esse eleito, ele é justificado, ele é inocentado dos seus pecados. Aquilo que condenava ele, que era o pecado, que lançava ele no inferno, é imputado em Cristo, é lançado em Cristo. Então esse pecador é inocentado pelos seus atos e se tornado justo. É o processo da justificação. O outro processo é o processo da adoção como filho. Então esse eleito
esse pecador se torna filho de Deus por adoção. Em João, capítulo 1, versículo 12, fala: eu vim para os seus, mas os seus não me receberam. Mas todos quantos me receberam, deram poder de ser chamados filhos de Deus. Então nós, ao sermos justificados, nós recebemos esse rótulo de filhos por adoção, se tornamos filhos de Deus. Depois vem o processo da santificação. É um processo nas nossas vidas que nós iremos dar até a volta de Jesus ou até a nossa morte. É a abstinência do pecado, nós andarmos em santidade, andarmos em compromisso com Deus e a cada dia se afastar da iniquidade, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Depois vem a perseverança dos santos. O próprio Deus, ele nos concede graça e força para nós perseverarmos até o fim. Amém? E por último, é o processo da glorificação, que se dará ou no céu ou quando nós formos a óbito. Então esse processo é o quê? Nós iremos viver impecável, nós não iremos pecar mais. Vamos receber um corpo glorificado, vamos receber um corpo transformado e nós não iremos pecar mais. Amém? Esse é o processo da glorificação. Então, amados, essa é a ordem da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Jesus, ele veio aqui na terra, ele morreu, padeceu, foi humilhado, recebeu castigo, ele foi massacrado, foi moído pelos nossos pecados, foi condenado, ele levou sobre si toda a nossa culpa, nossos delitos, nossos crimes, se tornou maldito por nós, para que hoje nós pudéssemos estar livres, justificados, regenerados, transformados através desse ato sacrificial de Cristo. Então esse é o processo da salvação em nossas vidas por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém? Gostaria que você compartilhasse esse vídeo para várias pessoas que você puderem. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês aprenderam sobre esse processo, aplique na sua vida e passe adiante para outras pessoas aprenderem como foi esse processo da salvação em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.